Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou grato a Deus por mais esta noite que Ele nos concede, em mais um culto abençoado na presença do Senhor. A nossa gratidão a Deus por esse privilégio de estarmos aqui desfrutando desta alegria de servir a Deus, que é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Mais uma vez, deixo um manifesto e registrada a minha gratidão a Deus pela vida, pela amizade do pastor Bruno. Pastor Bruno tem sido um grande ajudador desde há muito do meu ministério, razão pela qual tem sido bênção para minha casa, minha família, e eu sou muito grato, porque se eu não fosse grato, eu somaria aos meus muitos pecados, mas esse pecado, e esse eu não vou adicionar já aos meus muitos. Sou muito agradecido a Deus pela sua vida, por essa igreja que sempre nos recebe de uma forma muito acolhedora, a minha família. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada família que aqui está representada, aqueles que não estão, mas recebam também esta palavra, este desejo profundo do meu coração, de que Deus vos continue abençoando. Nós vamos, para ganhar tempo já direto ao texto, Lucas, capítulo de número 24. Apenas lembrando, ontem eu falei rapidamente, hoje também não tomarei tempo, apenas lembrando, eu tenho ali 4 materiais, aliás, são 4 livros de geografia bíblica. É um material do nosso curso teológico. Se você gosta, tem interesse de aprender mais sobre as terras de Israel, os seus mares, seus rios, seus montes, seus vales, é uma informação muito importante adicional para aqueles que amam compreender mais a palavra de Deus. Você poderá nos ajudar adquirindo, é apenas $10. Nos procure no final, se assim desejar. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Nós vamos falar sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Está escrito da seguinte forma: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, ou melhor, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém. Até aqui a leitura. Depois nós faremos consideração do restante do texto, mas por hora a leitura até aqui. Meus irmãos, na noite de ontem, com a ajuda e a graça de Deus, falamos sobre um dos principais pilares da nossa fé, que é a necessidade, ou por que não dizer, sendo mais fiel ao texto,
o dever da oração, a obrigação da oração. A oração, nas palavras de A.W. Tozer, é uma das asas. Como que um pássaro necessitando de duas para voar, a oração é uma delas. E hoje nós pretendemos falar desta outra asa, que nós necessitamos, tal qual a asa chamada oração, esta outra asa nos é tão necessária, tão vital, ou por que não dizer, também uma obrigação e um dever para que possamos voar em direção às mansões celestiais. E nós vamos falar nesta noite, portanto, também com a ajuda e a graça de Deus sobre esta outra asa. O texto que nós lemos, quando eu analiso contextualmente a atitude destes dois homens, discípulos no caminho de Emaús, e analiso a postura e o comportamento deles à época, e faço um paralelo à luz da realidade dos nossos dias, em pleno século XXI, eu vejo que há muito em comum da atitude daqueles homens com muitas atitudes tomadas por cristãos na atualidade. Haja vista que ainda não se completou um quarto deste século que estamos, o século XXI, mas ele já é marcado como o século das doenças da alma, as doenças da psique, as doenças emocionais. E essas doenças, por sua vez, nos fazem ou nos levam a tomar decisões, às vezes, que prejudicam todo o nosso ser espiritual, toda a nossa caminhada, trazem prejuízos, não apenas para a alma, mas para o espírito e, algumas vezes, até para o nosso corpo. E aqui estou falando de dois homens que, tomados por uma intensa frustração e também por um sentimento de desesperança. Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo do jeito, da forma e no tempo que eles gostariam. Eram discípulos de Jesus. Não chegaram a fazer parte do colégio apostólico, o grupo dos 12, mas também não estavam tão distante como a multidão. Todos sabemos que Jesus era seguido por uma multidão. Da multidão tinham alguns discípulos, lembramos dos 70 que ele enviou, e desses 70 ele separou 12, dos 12, 3. Enfim, escalas de proximidade com o mestre. Esses aqui não faziam parte do grupo dos 12, mas também não eram multidão distante. Eram discípulos, porém discípulos que decidiram a forma como queriam crer em Jesus. Decidiram a maneira como queriam confiar em Jesus. Elegeram para si um formato de religião, de exercício de fé. Eles acreditavam piamente, não porque Jesus nenhuma vez assim disse, mas por decisão pessoal, eles acreditavam que Jesus seria um grande líder militar, um poderoso líder militar, que naquela mesma época livraria todo Israel da opressão romana. Era a ideia que todos tinham do Messias, e estes abraçaram essa ideia. Estes decidiram crer nesta mensagem que era proferida naqueles dias, mas nunca havia saído dos lábios de Jesus. Mas eles criam assim: o Messias virá, o Messias liderará um grande exército, o Messias agirá poderosamente através da unção e do poder de Deus, o Messias nos libertará da opressão romana, o Messias reestabelecerá o reino a Israel, o Messias reinará como um descendente de Davi, nós voltaremos a ser um reino forte e poderoso, como nos dias do rei Davi, nos dias do rei Salomão, haveremos de tornar a ser a maior potência da terra, como foi antes do Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, grego ou mesmo romano. Este era o sentimento abrigado no coração desses discípulos, e a decepção foi gigantesca quando eles viram o seu Messias crucificado na cruz do Calvário. Foi como um golpe de misericórdia na fé que eles elegeram para si. Repito, não era uma fé pautada nas palavras de Jesus. Era uma fé que eles decidiram abrigar em seus corações. E ver o Cristo daquela forma provocou um forte conflito emocional, um misto de tristeza e decepção. E é justamente nessa condição de verem o seu Messias da forma como não gostariam de ver,
de perceberem que os sonhos que eles tinham não poderiam se concretizar, haja visto que o Messias tinha ido à cruz, que os seus projetos pessoais e a sua idealização de novo governo ou novo reino para Israel tinha ido por água abaixo a cada prego que era fincado nas mãos e nos pés do Nazareno, carpinteiro de Nazaré. Aquele conflito emocional, aquela tristeza, aquela decepção, foi justamente debaixo desta pressão emocional muito forte que eles tomam a seguinte decisão. É nessa condição que eles decidem virar as costas para Jerusalém e começarem uma caminhada de descida de aproximadamente 12 a 14 quilômetros em direção a Emaús. Decepcionados com o Cristo que não era aquele que eles elegeram para crer. O Cristo que não era o libertador como eles esperavam que fosse, mas o Cristo que entrega a sua vida e até a última gota de sangue na cruz. Agora eles decidem abrir mão de continuar servindo a este Cristo, viram as costas para Jerusalém e começam uma caminhada de descida, uma caminhada íngreme em direção a Emaús. E justamente nesta caminhada, eles agora estão conversando entre si. Nessa conversa, estão expondo um para o outro a decepção do que eles contemplaram na sexta-feira. Eles tinham dificuldade de acreditar e aceitar o evangelho da sexta-feira, o evangelho do Cristo crucificado, o evangelho da necessidade de carregar a cruz. E eles estão caminhando e conversando sobre este trauma que eles estavam carregando na alma, esta forte decepção, esta tristeza profunda, porque o Cristo que eles acreditavam não era quem eles pensavam, tinha sido vencido, na ideia deles, tinha sido vencido pelo sistema, tinha sido derrotado pelos fariseus, saduceus, por todos aqueles homens maus que eles achavam que seriam colocados por terra. Agora o Cristo tinha sido vencido. Eles estão a caminho de Emaús e estão conversando sobre esta decepção. O texto diz que Jesus se aproxima deles. E a pergunta de Jesus não é outra senão esta: o que é que vocês estão conversando? Ou seja, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? É a primeira pergunta. E a segunda é: e por que estão tristes? Jesus está questionando: por que é que vocês estão falando essas coisas? E qual é a razão dessa tristeza? Estavam tão dominados pelas decepções, frustrações, traumas emocionais, estavam tão vestidos de uma tristeza que o texto diz, sequer foram capazes de compreender e perceber que quem havia se aproximado e com eles estava era o próprio Cristo. Isto está acontecendo no domingo. Não é ainda pela manhã, já é quase à tarde. O Cristo já havia ressuscitado, eles não haviam se dado conta. Embora, como nós vimos no texto, eles já tinham recebido informações de terceiros, mas essas informações não foram suficientes para tirar do coração aquela raiz de amargura, aquela tristeza profunda, aquela decepção tremenda com a visão que eles tiveram do Cristo da sexta-feira na cruz do Calvário. A pergunta de Jesus, ela é proposital. Ele quer saber a razão daquelas palavras, porque aquelas palavras ácidas estão revelando um coração repleto de azedume. O coração está azedo, e isto está sendo revelado pelas palavras, porque exatamente a Bíblia nos diz que as palavras falam daquilo que enche o nosso coração. O coração está cheio de azedume, de tristeza, de decepção com o Cristo, e é Cristo que está ao lado dele perguntando: por que esta decepção? Por que estas palavras? Por que tamanha tristeza? E a tristeza deles, repito, era resultado de uma fé mal direcionada. Eles dirigiram a sua fé para um Cristo que nunca existiu, para um Cristo que a Bíblia nunca falou sobre ele, para um Cristo que nunca foi inspiração do Espírito Santo por intermédio dos profetas a registrar acerca desse Cristo. Era o Cristo que eles queriam, era o Cristo que eles desejavam, mas não era o Cristo do Evangelho, era o Evangelho deles, não o Evangelho do próprio Senhor Jesus. E é por isso que ele questiona: por que destas palavras?
Por que de tanta tristeza? Por que de tanta decepção? E a resposta deles me impacta, porque eles falam cheio de razão. A resposta é com tanta dureza, a resposta é de forma tão seca, é quase que ofensiva àquele que pergunta, sequer sabendo que tratava-se do Cristo, mas a resposta deles é a seguinte: ora, só é o Senhor o único peregrino em Jerusalém, que não está sabendo das coisas que estão acontecendo, como que dizendo: tu és um lunático, de onde tu saiu? Tu vieste de outra nação, de outra terra, não sabe o que está acontecendo, está por fora do que está havendo aqui, se dirigindo a Jesus dizendo: nós temos razão para estar assim, o Senhor é um alienado, o Senhor é um lunático, não sabe que nós temos todo o direito de estar decepcionado, não sabe que nós temos toda a razão para estarmos tristes, o Senhor é alguém que não sabe o que está acontecendo. E Jesus, meigo, paciente, amoroso, diz a eles: eu não sei o que aconteceu, me diga vocês. O Senhor Jesus está tratando aquela caminhada como se fosse um divã, um lugar onde os psiquiatras, psicólogos colocam aqueles que estão tomados de emoções, traumatizados, cheios de decepções, estão presos a sentimentos nocivos e precisam colocar para fora aquilo que os impede de avançar. Jesus diz: coloque para fora, me diga, qual é a razão de tanta decepção? Qual é a razão de tanto azedume no coração? Por que dessa tristeza? Por que de tanto rancor? Por que esse sentimento de decepção com o Cristo? E eles começam então a dizer, quando Jesus pergunta, qual é a razão? Eles dizem assim: ele começou a dizer sobre Jesus, a respeito de Jesus o Nazareno. Olha a expressão, está no versículo 19, ele diz assim: Jesus, o Nazareno, que foi, não é mais, já foi, mas não é mais, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Um profeta ele foi, ele não é mais. Poderoso ele foi, não é mais. Grandes obras ele fez, não faz mais. Diante de Deus ele era tremendo, não é mais. Ele não é mais. Nós achávamos que era, mas não é mais, já foi, já passou, acabou. Ele foi morto na cruz, nós vimos, nós contemplamos. A nossa decepção está no fato de que nós pensávamos que ele era, e ele não era quem nós pensávamos. Nós estamos tristes por conta disso. Parece-me claramente que eles estão aprisionados ao passado. Eles estão escravizados à sexta-feira. O impacto daquele acontecimento paralisou a vida daqueles homens. A sexta-feira acabou, o sábado passou, o domingo chegou, e na boca deles só tem a palavra da sexta-feira. A vida continuou, mas para eles parou. A vida avançou, mas para eles estagnou. Passa-se 2 dias, 3 dias, e eles ainda estão falando da decepção da sexta-feira. E aqui eu abro parênteses: quantos irmãos? A vida continua e ele não consegue progredir. O tempo todo fala da decepção que viveu no mês passado, no ano passado, na década passada. Você chega perto dele com uma notícia boa e ele já vem dizendo da decepção da década passada. Você vem para ele com uma palavra de ânimo, ele diz: como posso ter ânimo? Você não soube o que aconteceu comigo há 5 anos atrás? Você vem falando para ele de coisas grandes que Jesus está fazendo, ele diz: está fazendo na sua vida, mas deixa eu lhe contar a minha história. Tem 12 anos que eu sofri isso, aquilo. Ele está aprisionado ao passado e por isso não consegue viver as bênçãos do presente. Muita coisa está acontecendo, ele não vive, não desfruta, porque no coração o azedume, a tristeza, a decepção de algo que aconteceu no passado. E Jesus está dizendo: bota para fora, fala, qual é o teu problema? O que está acontecendo que te impede de continuar caminhando comigo? Ou ainda que caminhando comigo sequer percebe a minha presença? Eu estou do teu lado e você não consegue ver e perceber que sou eu, porque está preso à decepção do passado. Eu estou aqui do teu lado para te libertar dessa decepção, abrir os teus olhos e ver que há uma grande jornada ainda diante de você. A resposta deles
mostra que eles estão presos ao passado. E é interessante que quando eu falo de aprisionamento ao passado, uma das passagens que me vem à mente, curiosamente, é justamente quando trata-se do chamado de Josué, o capítulo 1 do livro de Josué. Depois da morte de Moisés, o povo está parado e Deus vai falar a Josué da seguinte maneira: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Esta palavra é interessante, nós lembramos sempre do capítulo 1, com as palavras de ânimo de Deus a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, guarda a palavra, pratique a palavra e eu serei contigo. Mas tudo começa com uma grande palavra de despertamento a Josué, ou de confronto com uma realidade que ele tem dificuldade de aceitar. Parece que ele está vivendo ainda o luto da morte de Moisés, perguntando: o que é que vai ser de mim? Eu sempre fui o auxiliar de Moisés, eu sempre fui o ajudador de Moisés, ainda que guerreiro e lutador, mas sempre debaixo da orientação de Moisés, e agora Moisés está morto. Deus chega diante de Josué e a primeira coisa que fala é: Josué, a realidade é essa, ponto final. Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai ficar parado com todo esse povo aí, porque Moisés morreu, mas eu prometi ao meu povo que eu colocaria na terra prometida. Moisés está morto, mas a minha palavra está viva. Moisés está sepultado, mas a minha palavra está de pé. Levanta, Josué, coloque esse povo na terra, porque eu sou contigo, assim como fui com Moisés. Moisés morreu, continue. Não fique chorando a vida toda a morte de Moisés. Há terras a ser conquistada e o Senhor conta com você. Assim estavam esses homens, aprisionados à sexta-feira. E por essa razão não conseguiam contemplar e perceber que Jesus estava junto deles. A primeira razão é justamente essa: os olhos estão fechados porque as expectativas dele não estavam de acordo com o que dizia as Escrituras. E em segundo lugar, eles estavam cegos para perceber que era Jesus, porque eles estavam tristes pelo que Deus não fez, ao invés de se alegrar pelo que Deus estava fazendo. Jesus estava ressuscitado e do lado deles, mas eles estavam tão tristes pela morte que não podiam desfrutar o milagre da ressurreição. Estavam tão tristes pela morte que não estavam conseguindo desfrutar o grande milagre da ressurreição. Tanta gente triste pelo que Deus não fez, que não consegue perceber tanta coisa boa que Deus está fazendo. Só sabe reclamar do que Deus não fez, que não consegue agradecer pelo que Deus está fazendo. Você está vivo, você tem saúde, você está com a sua família, você está salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você que outrora ia para o inferno, está caminhando para o céu. Você que talvez, quem sabe, no Brasil não tinha onde cair morto, pela misericórdia de Deus já está se estabelecendo. Está reclamando de um detalhezinho aqui e ali que não aconteceu do seu jeito e não é capaz de dar glória a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Está preso na sexta-feira e não está contemplando o milagre do domingo. Você está vivendo debaixo de milagres. Tem milhões de razões a mais para glorificar do que para reclamar, mas prefere reclamar. Mas Jesus está dizendo: abra teus olhos nessa noite, eu estou te abençoando de uma forma extraordinária. Manifeste pelo menos sentimento de gratidão e adore aquele que cuida de você. Os olhos dele estão fechados e a conversa dele é só essa: ele foi um varão poderoso, não é mais. Ele foi um profeta poderoso, não é mais. Ele fez obras tremendas, não faz mais. E diz: os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram ele à condenação de morte e o crucificaram. Eles estão dizendo assim: o sistema triunfou sobre ele. Eu imaginava que ele derrotaria o sistema.
Mas ele foi derrotado pelo sistema. Que decepção! Foi engolido pelo sistema. Que tristeza! E continuam dizendo: é verdade. Os olhos estão fechados para a verdade, mas ele diz assim: é até verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Não podemos negar. Mas eles estão tentando negar o inegável. Eles começam a frase dizendo: é até verdade que algumas mulheres foram lá. É até verdade também que alguns dos nossos estiveram lá. Mas nós não vimos. E Jesus está do lado deles. As mulheres disseram que viram, mas não acreditamos. Alguns dos nossos foram lá e disseram que viram, mas não acreditam. E Jesus está do lado deles. Nós não vimos. Nós não vimos. E Jesus ali, tão cego pela decepção, só sabe falar de tristeza, de decepção. Está ali, o que ele está reclamando que não viu, está ali. O milagre pelo qual ele está reclamando, está ali. E ele está dizendo: eu tenho motivo para reclamar, tenho direito, tenho razão. Por quê? Porque eu não vi ele ressuscitar. E ele está ali. Aí Jesus diz: eita, fala mais, põe para fora, qual é a decepção de vocês? Ninguém achou o corpo dele, voltaram dizendo também que tinham visto em visão anjos. A conversa é essa, mas a gente não viu nada. Alguns que estavam conosco foram lá, corroboraram as palavras das mulheres, mas até agora nada, só palavras. Já é o terceiro dia. Ainda não tinha acabado o domingo. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. O terceiro dia não tinha terminado, mas eles já jogaram a toalha. Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Já é o terceiro dia, mas não acabou o terceiro dia. Ele já tinha até ressuscitado e estava ali. Mas eles já tinham jogado a toalha. Quanta ansiedade. Depressão é excesso de passado? Ansiedade é excesso de futuro? Olha aí os problemas da alma. Preso ao passado e ansioso. Já é o terceiro dia ainda. Calma, o terceiro dia. Não acabou ainda. Ansiedade. E por isso acha que tem direito de reclamar, de colocar para fora, de criticar, se coloca como vítima. Eu sou a vítima, não acontece do meu jeito, eu achei que ia ser assim, não foi assim, eu fui fiel a ele até o fim, olha o que deu, morreu na cruz, eu deixei tudo para segui-lo, achando que ia acontecer, não aconteceu, foi nada, e que decepção, que decepção! Aí Jesus diz para eles o diagnóstico: ó nécios, tardos de coração. O problema está onde? O coração de vocês é lento demais para acreditar em tudo que os profetas disseram. O coração é rápido demais para olhar as circunstâncias rapidamente, fazer um diagnóstico, bater o martelo e dizer: é assim. Mas é lento demais para se debruçar nas Escrituras, detalhadamente observar o que foram dito pelos profetas e poder acreditar no que os profetas disseram. Jesus diz assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e depois entrasse na sua glória? Veja bem, quando Jesus começou a falar sobre esse assunto, foi exatamente no capítulo 16 de Mateus, quando ele se encontra com seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, e pergunta a eles sobre o que os homens estão dizendo sobre o Filho do Homem. E ali uns dizem João Batista, Elias, Jeremias e um dos profetas. E de repente Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o versículo 20 diz assim: então mandou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E olha o que vem a partir do 21. Desde então, a partir desse momento, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o 22 diz assim: Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti,
de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando a Pedro, Jesus voltando a Pedro, diz: para trás de mim, Satanás. Tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Desta forma tu me serves de escândalo. O que Pedro está escancarando ali é que ele tem dificuldade de aceitar um evangelho onde o Cristo vai até a cruz. O evangelho que ele quer só fala de glória, não fala de cruz. Quando Jesus diz: é necessário que eu vá até a cruz. Os profetas profetizaram que eu vou até a cruz. Os profetas profetizaram que eu seria entregue nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, dos líderes do povo. Os profetas profetizaram que eu serei morto, mas os profetas também profetizaram que eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas quando Jesus falou de cruz e morte, Pedro toma a frente e diz: de modo nenhum, eu não posso aceitar um evangelho que fala de cruz, eu não posso aceitar um evangelho que fala de sofrimento, eu não posso aceitar um evangelho que fala de renúncia e que fala de dor. O evangelho da glória me interessa, o evangelho da cruz não me interessa. Jesus então diz: para trás de mim, Satanás, você só quer a glória e não quer a cruz, pois o meu evangelho primeiro vem a cruz, depois vem a glória. Primeiro vem o sofrimento, depois vem o galardão. Primeiro vem a renúncia, depois a recompensa. Se você quiser vir após mim, só tem um caminho: pega também a tua cruz, vem atrás de mim e siga-me. E aí Jesus está dizendo a esses dois: ué, os profetas não profetizaram que convinha o Cristo padecer muito? O que aconteceu não está escrito, gente. É o que ele está dizendo, já parafraseando. Não aconteceu exatamente como estava escrito. Não está se cumprindo à risca cada mensagem profética. Mas vocês são tão tardos de coração para acreditar em tudo que os profetas disseram. Eu disse que falaria da segunda asa, não é? Ô povo tardo para entender as Escrituras. Eu disse ontem que quem não ora peca por não orar, e por não orar abre a porta para outros pecados. Agora estou dizendo que quem não lê a Bíblia torna-se ignorante em relação às coisas de Deus e por qualquer coisa fica triste, decepcionado, desanimado. Sabe qual é a razão da fraqueza de muitos? É falta de fundamento nas Escrituras. Sabe por que a razão do desânimo de muitos é falta de raiz nas Escrituras? Esses dois aqui estão com os olhos fechados. Por que não consegue contemplar o Cristo? Porque não consegue compreender o que está escrito nas Escrituras. Quando você não tem intimidade com as Escrituras, o Cristo diante de você está obscuro, você não o percebe, você não o compreende. Mas quando você está enraizado nas Escrituras, você consegue perceber o Cristo junto de você. Tudo que acontece, você diz: está escrito. Tudo que se passa, você diz: está escrito. Conforme as coisas vão fluindo, você diz: está escrito. E quando você diz está escrito, você está dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. O meu Pai, o soberano do universo, está regendo todas as coisas. Nada está acontecendo fora daquilo que está escrito. O Senhor começa a ministrar a eles. E aí o texto diz: começou lá por Moisés, passou por todos os profetas, foi explicando a ele tudo que estava nas Escrituras acerca dele, Jesus. Vocês fugiram da escola dominical, então vocês vão ter agora 12 quilômetros de escola dominical. Vocês fugiram do culto de ensino, então são 12 quilômetros de culto de ensino. Mas no final da caminhada vocês vão saber o que a Bíblia diz sobre mim. A razão da decepção é porque vocês não sabem o que a Escritura diz a meu respeito. A razão de todas essas doenças na alma é porque vocês não sabem o que a Bíblia diz a meu respeito. Mas eu vou curar vocês hoje. Vamos caminhando, eu vou dizendo o que a Bíblia diz a meu respeito. Vamos caminhando, eu vou abrindo a Bíblia, eu vou falando da Bíblia. Eu vou introduzindo dentro do coração de vocês a Bíblia. Eu vou tirando a tristeza e coloco a Bíblia. Eu vou tirando a decepção e coloco a Bíblia. E à medida que a palavra entra no coração, o que diz o salmista? Eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A segunda asa é a palavra no coração. Quando a palavra está no coração, o crente está firmado, o crente está forte, o crente está solidificado. Jesus identificou: o problema de vocês é o seguinte: é falta de palavra no coração. E aí, pastor Nivaldo, a palavra foi entrando e o coração foi pegando fogo. Eles confessaram depois um para o outro, né?
Na hora ali ficaram tímidos de dizer, mas quando depois, no final, nosso coração pegava fogo quando ele abriu as escrituras. Por que havia frieza espiritual? Escritura fechada, coração gelado. Escritura aberta, coração pegando fogo. Eramante, Orébia, Nagasuia. Escritura fechada, o Cristo está aqui diante de você e você não o reconhece. Escritura aberta, você sente a presença dele, o reconhece, discerne e diz, ele estava conosco, de fato era ele, de verdade era ele que estava junto conosco. O que faz diferença na sua intimidade, na sua comunhão, no seu relacionamento com Cristo, é a diferença que faz do seu relacionamento com a palavra. Escritura fechada, coração gelado, Cristo ocultado. Escritura aberta, coração pegando fogo e Cristo revelado. Quando chegou o lugar onde eles iriam ficar, já encerrando, Jesus fez como quem ia adiante. Aí aqueles que fugiam da escola bíblica, fugiam do culto de ensino, coração pegando fogo, diz, não, continua o ensino, entra aqui, continua pregando para nós. Que palavra maravilhosa, fica conosco. Prega mais, ensina mais, porque é isso que acontece. Quanto menos você ouve a palavra, menos desejo da palavra você tem. Quanto mais você ouve, mais desejo de ouvir você tem. Quanto menos você busca, menos vontade de buscar. Quanto mais você busca, mais vontade de buscar. É interessante que isso é até paradoxal. Quanto mais você se alimenta da Bíblia, você tem mais fome da Bíblia. Quanto menos você se alimenta da Bíblia, menos vontade da Bíblia. Jesus começou a dar doses cavalares. Não tem que ser dose, como é que diz? Aquela homeopática, não. É doses cavalares mesmo. E ele, não, manda mais, entra. Continua falando. Entrou. Sentaram à mesa. Agora vai para a comunhão. Não dá para ter comunhão antes da palavra. Agora vai partir o pão, depois da palavra. E agora os olhos vão se abrir. Porque ele pega o pão, observe bem aqui, como eu estou segurando esse microfone, como se fosse o pão. Quando ele ergue as mãos, eles contemplam, ó, o símbolo da cesta, não é? A decepção, não é? A frustração, a tristeza. O que fez eles abandonar tudo e voltar para Emaús? Olha aqui essa mão erguida, furada, partindo o pão. Quando eles viram, ele não foi derrotado, ele venceu. Ele não ficou preso no madeiro, ele está vivo. O que as mulheres disseram é verdade, não é mentira. O que os outros disseram é verdade, não é mentira. Os olhos se abriram e cadê o Cristo? Já estão curados. Quando eles perceberam que estavam curados, um disse para o outro, rapaz, você percebeu o coração pegando fogo? Eu percebi, mas achei que só era eu. Não, o meu pegou fogo também. Rapaz, olha onde a gente está. Jerusalém é 12 quilômetros para lá para cima. Nós estamos 12 quilômetros para baixo. O povo está esperando Jesus lá em cima. A gente viu ele e está aqui embaixo. Vamos voltar tudo correndo para anunciar que nós o contemplamos. Que ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu estou curado, eu estou redimido, eu estou restaurado. Nessa noite tem restauração, nessa noite tem cura, nessa noite tem ânimo, nessa noite tem renovo, nessa noite tem restauração, tudo pelo poder da palavra. A palavra te cura nessa noite, a palavra lava a sua alma nessa noite, a palavra cura o seu coração nessa noite. Toda decepção por acreditar diferente do que diz a palavra vai ser curado nessa noite. Eu estou lhe dizendo pela Bíblia que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo está em conformidade com o que está escrito. Ele rege soberanamente o universo e também a sua vida. Aquela decepção que você sofreu, aquela perda, aquela oração não atendida, aquilo foi um livramento. Aquela bênção que você achava que era bênção e reclama porque não recebeu, aquilo seria uma maldição que Ele tirou do seu caminho. Você não sabe, mas Ele sabe. Você está reclamando porque Ele te livrou e Ele ainda tem que suportar você reclamar de um livramento que Ele te deu e você não sabe. Aquele casamento que não aconteceu seria a destruição da sua vida. Ele tirou do seu caminho e você está aí 10 anos depois reclamando ainda. Você vai
vai sair daqui curado nessa noite. A palavra está dizendo, fica tranquilo, eu sou teu Deus, eu estou no controle, eu sei o que é melhor. Você está passando pelo caminho que leva à cruz, mas esse caminho depois leva à glória. Você está passando pelo caminho da dor e do sofrimento, mas é essa estrada que vai levar ao céu. Eu estou no controle de todas as coisas. Como fiz na noite de ontem, faço na noite de hoje. Peço que você feche seus olhos. Mais uma vez, põe a mão no seu coração. A asa da oração nos foi entregue ontem. Hoje recebemos a da palavra. Não tem nada que nos impedirá de voar nas asas do Espírito. Não há nada que nos impedirá de fluir, de avançar, de frutificar. Deus está curando corações. A palavra está entrando no seu coração e essa tristeza está indo embora. Essa decepção por algo que você gostaria do seu jeito, mas não foi do seu jeito, você não deve reclamar. Nessa noite, troque a reclamação por uma palavra de adoração. Diga, glória a Deus, porque não foi do meu jeito. Glória a Deus, porque está sendo do jeito de Deus. Eu projetei um caminho, Deus me colocou em outro. Pare de reclamar disso, diga obrigado, Senhor, porque eu não sei aonde aquele caminho haveria de me levar, mas nessa noite eu entendi, aquele era o caminho da destruição e a tua mão me arrancou dele e me colocou nesse que eu ainda não entendo. Mas eu aceito porque é o teu caminho. Alguém já veio à frente? Se mais alguém desejar, voluntariamente, espontaneamente, guiado pelo Espírito, sem qualquer forçação, algo muito íntimo, pessoal, entre você e Deus. Se Ele falou com você, se é a sua alma que está sendo curada, essa tristeza, porque você está aqui, você tem plena certeza de que foi Deus que te colocou aqui, e volta e meia você fica triste porque não está lá. Ah, minha família, meus pais, meus irmãos, e fica essa tristeza. Se você tem plena consciência e segurança de que está no centro da vontade de Deus, fique em paz essa noite. Tranquilize a sua alma. Você pode estar longe de tanta gente querida e amada, mas o importante é estar no centro da vontade de Deus. Se você está passando por essas crises, pode vir à frente. Tem cura para a sua alma aqui nessa noite. Pode adorar, pode adorar. Enquanto eu aguardo alguém que queira vir. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Nessa noite Ele quer trocar mas peço que a palavra de reclamação por uma palavra de adoração. Aumente. Você pode começar a perceber ainda hoje, essa semana, uma leveza na sua alma, simplesmente por aceitar o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é como você quer. Deus, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vamos ficar sobre os pés. E onde estiver, vamos ficar sobre os pés. Clamar pela glória. Clame pela glória de Deus. Glória de Deus. Mais alguém que queira vir ao altar, aos pés de Deus. Quem já pisou no Santo dos aos pés de Deus, é Ele que te chama. Em outro lugar. Daqui a 2 dias eu não estarei mais aqui, mas Deus continuará te acompanhando. O Deus que está te dizendo esta noite: Moisés está morto, mas o Deus de Moisés está vivo. A minha promessa está de pé. Eu uso você, eu levanto você, mas se renda ao meu projeto. Li que faço e que mando, rebe anagaia. Ande ralabaço comanogo, alamanto rebia. Tu comute rebe anagá, choramanto comanavácia. É o consultório do Doutor Jesus, é Ele, é Ele.
É Ele que está ouvindo o grito do teu coração. É Ele que está ouvindo o brado da tua alma. É Ele que está nesta noite te tratando. É Ele que está nessa noite te curando. É Ele. Amacho que me va Santo. Ele é santo. Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu vou voltar para o Brasil, tendo deixado 2 mensagens aqui nesta igreja. A primeira e a segunda, as duas dizem uma coisa só. Eu não sei quais são os seus problemas, mas a resposta de todos eles está a meio metro do chão ou está a alguns passos na sua estante, a sua Bíblia, a sua oração. A resposta está com você. Querido Deus, nessa noite nós te louvamos. As ferramentas o Senhor tem nos entregado, nos dá coragem, ousadia, autoridade para usá-las. Que nós cumpramos o dever, como foi dito ontem, de orar. Que nós cumpramos o dever de nos deleitar na Tua palavra. Porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Não é assim que acontece com os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque Deus, o Senhor, Ele conhece aqueles que são justos, Ele conhece aqueles que são os ímpios. Os justos serão penalizados, mas os ímpios serão penalizados, mas os justos serão guardados por Ele, protegidos. Aqui está o teu povo, Senhor. Eu abençoo. No nome de Jesus eu o abençoo e peço, dê força, renovo, restauração, cura. Em o nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Creio que